Boa noite. O governo teve dificuldades em vender combustível que estava no petroleiro Ducti Integrity, segundo o primeiro-ministro. Gabriel Costa não se referiu publicamente aos montantes que o Estado santomense arrecadou até agora, mas disponibilizou toda a documentação para os deputados consultarem. A carga que continha, portanto, o navio Ducti Integrity é uma carga que não tinha certificado de origem, nem tinha o controle, não tinha um certificado de controle de qualidade. Pelo que a venda autorizada pelo tribunal encontrou algumas dificuldades. Nós tivemos propostas. Países que vieram, que fizeram proposta. E quando se dialogava no sentido da alienação, disseram-nos, não tendo certificado de origem, nem de controle de qualidade, vai haver muita dificuldade em poder vender a carne. Portanto, o governo fez aquilo que devia fazer qualquer governo responsável para poder solucionar esse problema, evitar o risco de dano maior. Não agiu com ligeireza nem com leviandade e preservou os legítimos interesses do Estado santomense. Não desobedeceu a ordem dos tribunais, nem fez nenhuma intromissão, como de uma forma gratuita se diz. O indulto e comutação de penas é um instituto que está na nossa Constituição e que permite, efetivamente, ao chefe de Estado, e não seria a primeira vez, poder agraciar alguém que dá provas de boa conduta ou de reinserção social, por razões humanitárias ou outra. E foi o que foi feito. O Presidente não fez nenhuma incursão, eu desafio quem quer que seja, não fez nenhuma incursão na área de competência judicial. A Stena Oil, de acordo com o chefe do governo, acusou o anterior governo, liderado pelo então primeiro-ministro Patrício Trovoada, de não ter respeitado a execução do contrato assinado com a empresa sueca. Por outro lado, Gabriel Costa disse que até o momento o Estado desconhece os detalhes do acordo que teria sido assinado com a empresa Stena Oil. A Stena escreveu-nos uma carta, o Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa, não respeito da execução do contrato Sociedade Santomense dos Serviços Petrolíferos pelo governo Trovoada. Diz esta carta que em novembro de 2010, e sob uma base de investigação aprofundada das vias e meios para gerar receitas de forma imediata e constante em benefício do Estado de São Tomé e Príncipe, nós exprimimos sob forma de uma carta de intenção a possibilidade de propor uma solução holística ligada ao setor petrolífero. Em janeiro de 2011, nós fomos convidados pelo governo a uma visita à Agência Nacional de Petróleo e das infraestruturas portuárias e elétricas do país. Essa visita soldou-se para um protocolo de acordo assinado pelo ministro Villanova e LIG, assistida do seu parceiro técnico, a Kona Walpro, terceira sociedade de engenharia norueguesa de prospecção e produção petrolífera e consultante do Estado norueguês em matéria de proteção do ambiente marítimo, visando a criar um centro de serviços de suporte às atividades petrolíferas, desenrolando-se na Zona de Desenvolvimento Conjunto e na Zona Económica Exclusiva. Portanto, um contrato de parceria público-privada por um período de 30 anos foi assinado em junho de 2011 entre o Estado de São Tomé e Príncipe, representado pelo Ministro das Infraestruturas Públicas e Recursos Naturais, e LIG Investment AB, representada pelo Sr. Josef Okito, cofundador e vice-presidente da nossa empresa sueca. O fim do contrato se resume à criação da Sociedade Mista Sociedade Santomense de Serviços Petrolíferos, SSSP, que beneficiaria do direito de primeira recusa, como toda empresa nacional, tal como previsto no capítulo 10º
da Lei sobre as Atividades Petrolíferas e que seria, a termo, um centro de serviços regionais, mas, sobretudo, um veículo através do qual viria a juntar-se as sociedades nórdicas, líderes de cada segmento de serviços, de upstream e downstream de indústrias petrolíferas. A contrapartida das prestações de serviços dessas empresas nórdicas por SSP é a formação permanente dos quadros técnicos santomenses, mas igualmente uma porcentagem em cada contrato de prestação de serviço, na qual, nos limites do artigo 58 da Lei sobre as Atividades Petrolíferas e o investimento de estabelecimento a longo termo em Santo Tomé e Príncipe. Em novembro de 2011, LIG tinha cumprido todas as formalidades. Vamos ver qual é a importância. Tinha cumprido todas as formalidades administrativas, incluindo a tradução do contrato em português, porque eu nunca encontrei esse contrato, exigido pelo guichê único do Santo Tomé, encarregue da criação de empresas. Apenas faltava, então, o mandato do primeiro-ministro, comprometendo o Estado na constituição dessa sociedade mista, e isto face às obrigações contratuais do Estado de proceder às demarches administrativas relativas à criação efetiva da SSP. Estamos a falar de Stena, estamos a falar do Stena e da relação que existia entre o 14º Governo e Stena nessa área. Em janeiro de 2012, o ministro Villanova, que recebeu-nos em audiência, não tinha nenhuma explicação em relação à ausência do mandato do primeiro-ministro e o anúncio público da existência desse contrato. Não foi senão em abril de 2012, a ocasião da reunião dos Estados-membros da Comunidade do Golfo da Guiné, em Luanda, que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Salvador Ramos, nos informa das condições do primeiro-ministro Patrício Trovoada, da submissão do mandato ao guichê único, ao estabelecimento das relações bilaterais entre Santo Tomé e Príncipe e a Suécia, da visita do primeiro-ministro à Suécia e da canalização da ajuda ao desenvolvimento da Suécia para o país. Senhores deputados, é que por isso é que eu dizia que dizia eu que os senhores sabem muito mais dos barcos do que nós. E então, na parte final da carta, lamentável politização da sentença judiciária, lamentável politização da sentença judiciária número 95 de 2013. Diz a Stena que desde o 1º de abril de 2013 podemos notar uma tentativa de recuperação política da sentença judiciária número 95 de 2013 da parte do partido político ADI e o envio de um sinal muito inquietante da parte da defesa orquestrada pela seguradora britânica PI Clubs, agindo exclusivamente por conta dos proprietários do navio, pelo facto da nomeação instantânea do Sr. Varela, membro do governo censurado como advogado. O chefe do governo denunciou, por outro lado, durante o debate de urgência solicitado pela bancada do ADI, as diligências feitas pelo líder do Partido Ação Democrática Independente, que optou por fazer política fora do país, junto à União Europeia, para não ajudar São Tomé e Príncipe. O ADI está muito preocupado com a questão da ajuda externa, né? Eu pergunto se não é um contrassenso, uma contradição, escrever-se cartas à União Europeia a pedir para não ajudar São Tomé e Príncipe. Essa carta existe. A carta feita pelo líder do ADI, nós fomos chamados à União Europeia para um debate. E essa carta era uma carta que prejudicava São Tomé e Príncipe. Os senhores têm tido ações de obstrução em várias partes do mundo para impedir que o país que precisa de ajuda pública ao desenvolvimento não a tenha.
E não digam o contrário. E é isso que eu estou a dizer. É uma hipocrisia farisaica dizer aqui que se está preocupado com a questão da ajuda pública ao desenvolvimento, a relação com outros países no quadro dos barcos e terem esse tipo de atitude. Era só para chamar a vossa atenção para esse aspecto, que mostra que o que interessa é ludibriar o povo. A bancada parlamentar do MLSTP-PST decidiu que vai abrir um inquérito para apurar o que aconteceu nas águas territoriais santomenses durante o período que antecedeu a apreensão dos barcos. Ficou claro nisso, que na defesa dos interesses do Estado santomense não somos todos a fazer. Isto tem que ser o registro que nós temos que deixar neste debate. E não só nele. Antes dele, as mensagens, as trocas de correspondência e as informações online deu-nos a dimensão de como é que há cumplicidades de gente de Santo Tomé e Príncipe com os piratas que andam nas nossas águas. Isto é muito grave. Outro registro importante é que esta Assembleia, e nós, na nossa bancada, vamos tomar iniciativa nesse sentido, tem que fazer aquilo que compete fazer. Vamos pedir a instauração de um inquérito. Vamos pedir uma CPI para apurarmos o que aconteceu nas nossas águas durante todo esse tempo com a utilização ilegal desses barcos. Os documentos que não foram entregues, os acordos existentes e escondidos. É uma responsabilidade que exige a intervenção de outros órgãos. Há instituições que têm de intervir. E nisto, também a Assembleia o que poderá fazer? Fará. Na medida das nossas possibilidades. Porque aqui temos que entender que nem todos estamos a navegar no sentido da defesa dos interesses soberanos do Estado santomense, como vem no artigo 64 da nossa Constituição. Depois de considerar a Valflor como instituição de utilidade pública, o Governo decidiu homenageá-la com salva de prata. Os membros mais destacados da equipa foram distinguidos com diploma de reconhecimento. A cerimónia foi presidida pelo Primeiro-Ministro, na presença de várias individualidades nacionais e estrangeiras, entre elas o secretário executivo da CPLP. Foi uma noite de homenagem ao Instituto Marquês de Valflor e a sua mais destacada equipa. Homenagem do governo são-tomense pelos 25 anos de intervenção da Valflor no país, coroado com a entrega pelo Primeiro-Ministro da salva de prata ao Instituto. Foi também entregue à instituição pelo Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais diploma de mérito. Aos profissionais mais destacados, o Governo atribuiu diplomas de reconhecimento. A homenagem simboliza para o Instituto 25 anos de trabalho árduo em prol do desenvolvimento. Trabalho com pessoas, por pessoas e para pessoas, que começou na área da saúde e estendeu-se para a educação e segurança alimentar, com o envolvimento direto de quadros nacionais. Hoje, orgulhamos do trabalho realizado em São Tomé e Príncipe, sendo os projetos na área da saúde, educação, segurança alimentar, áreas-chave para o desenvolvimento sustentado, considerados como de elevadíssima qualidade por avaliadores externos e com grande impacto nas populações. Com o Instituto Marquês de Valflor, Portugal mantém uma parceria antiga, da qual aposta e acredita, destacou a embaixadora portuguesa acreditada no país. Pelo trabalho dedicado, pela imaginação, pelo brio e pelos resultados de todas estas virtudes, o Instituto foi também declarado instituição de utilidade pública em Portugal, tendo sido condecorado por serviços distintos. O Instituto Marquês de Valflor tem imaginação, dizia eu, e creio que todos concordarão. É disso prova a iniciativa de ter promovido um sistema de telemedicina na linha das prioridades do Ministério da Saúde santomense
e em ligação com a PT Inovação, uma fundação ligada à empresa portuguesa de telecomunicações. Para o Primeiro-Ministro, o Instituto Marquês de Valflor é uma das mais prestigiadas instituições que operam no país. Não foi por mero acaso que o Conselho de Ministros, reunido em sessão extraordinária no dia 6 de julho do corrente ano, deliberou unanimemente a favor da declaração de reconhecimento do Instituto Marquês de Valflor como organização não governamental de utilidade pública, pelo importante papel que vem desempenhando como parceiro de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, prestando serviços nos domínios da educação, saúde e segurança alimentar, com zelo e dedicação a que não podemos ficar alheios. O chefe do governo destacou os feitos da Valflor para justificar a distinção. O cultivo de saberes, como ato fundamental de cidadania, é promovido no projeto Escola Mais, de forma sustentável, ajudando o governo santomense na reformulação do ensino secundário no país. Pilar do desenvolvimento de qualquer sociedade é a qualidade da saúde prestada aos cidadãos. Pese embora o facto de confrontarmos com dificuldades básicas no setor de saúde, a relevância do projeto Saúde para Todos tem deixado marcas indeléveis de melhoria do nosso Sistema Nacional de Saúde, contribuindo de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida dos santomenses. O serviço da telemedicina pode ser considerado um marco de viragem na forma de encarar os efeitos das novas tecnologias de informação aliadas à medicina no nosso país. Tem permitido a redução de evacuações de doentes para Portugal e, com isso, as avultadas despesas inerentes ao processo. Com o seguimento e orientação dos casos clínicos mais delicados pelos especialistas portugueses, tem-se conseguido uma aprendizagem salutar e participativa dos nossos clínicos. Ainda mais importante, tem possibilitado que muitos doentes não sejam tratados distantes dos seus familiares. A homenagem aconteceu perante os olhares atentos do secretário executivo da CPLP. Saliente-se que antes da homenagem, os responsáveis pela instituição foram recebidos em audiências separadas, quer pelo chefe do governo, quer pelo Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais. A CST, Companhia Santomense de Telecomunicações, reforçou a sua política de responsabilidade social com a assinatura esta sexta-feira no Arquivo Histórico de 2 protocolos, sendo um com o Ministério da Juventude e Desporto e outro com o Ministério da Educação, Cultura e Formação. Preto no branco, 2 protocolos que a CST rubricou esta sexta-feira com os Ministérios da Educação, Cultura e Formação e da Juventude e Desporto, ações da Companhia Santomense de Telecomunicações que na sua política de responsabilidade social lançam bases para o aprofundamento de uma futura cooperação com o governo santomense. Uma companhia como a CST tem uma obrigação moral de apoio social à população. Os seus clientes são a população de São Tomé. Somos a maior companhia em proveitos que existe em São Tomé e Príncipe. Somos uma companhia que tem 140 mil clientes, portanto estendemos-nos em todas as faixas da população de São Tomé e Príncipe. É com muito prazer que ratificamos hoje os protocolos que já estão em vigor há algum tempo. Esses protocolos visam, com o Sr. Ministro, com o Ministério da Educação, Cultura e Formação, a dinamização da sociedade de informação, junto do Ministério da Educação, através do acesso a computadores, a internet de melhor qualidade e a preços mais baixos, e o patrocínio de algumas atividades culturais fundamentais para o desenvolvimento do país e para a riqueza cultural do país, como é o Festival CST Gravana. Queria também saudar o Sr. Ministro da Juventude e Desporto e saudar o protocolo que acabamos também de ratificar, protocolo esse que visa apoiar algumas modalidades desportivas, aliás, diversas modalidades desportivas, porque vão desde o célebre futebol ao xadrez, partando pela Volta Cacau, que é uma prova de ciclismo.
Para o Ministro da Juventude e Desporto, este ato não é mais do que legitimar o pacote de ações que a CST tem vindo a desenvolver para o crescimento socioeconómico e cultural de São Tomé e Príncipe. Ao nível do desporto, já, na verdade, nós estamos a firmar um protocolo para legitimar algo que já vinha existindo. A CST tem demonstrando uma responsabilidade grande no âmbito do patrocínio de atividades desportivas em São Tomé e Príncipe, nomeadamente a Volta Cacau. Recentemente pudemos acompanhar a parceria que a CST fez junto à Federação de Xadrez, apoiou também a Federação de Xadrez. A corrida Elpo também foi a mais recente, portanto a CST nesse sentido já vem colaborando com o Ministério da Juventude e Desporto nessa vertente. Talvez uma inovação no âmbito do protocolo será no âmbito do Connecting. Na verdade, é o primeiro passo que nós queremos proporcionar aos jovens para terem acesso ao mundo da tecnologia e ninguém melhor que a CST para firmarmos essa parceria. Não é possível fazer educação e formação, que é, digamos, um desígnio nacional, sem a colaboração de todos. Eu digo sempre que a educação é um bebê que não pode ficar só com o Estado, só com o governo. Por isso, nós fazemos apelo a todos os parceiros, mobilizamos todas as sinergias possíveis e imaginárias, internas e externas, e aqui, portanto, é um exemplo tangível, tanto uma companhia de renome nacional, portanto, que decide dar uma mão ao governo e ao país no sentido de nós formarmos, portanto, os nossos jovens e prepararmos da melhor forma, tanto o país. A CST mostra-se disposta a continuar a dar uma mão para o desenvolvimento nacional, não receando mesmo a entrada de qualquer uma empresa por causa das telecomunicações. Aliás, segundo o presidente do Conselho de Administração da Companhia Santomense de Telecomunicações, Pedro Rodrigues, a CST está à altura de assegurar condições competitivas com qualquer empresa que queira vir se instalar em São Tomé e Príncipe. O arquivo histórico foi o local escolhido para a assinatura dos dois protocolos, na presença da embaixadora portuguesa no país, funcionários da CST, dos Ministérios da Educação e da Juventude e Desporto e figuras ligadas ao desporto nacional. Foi inaugurada este sábado a Feira dos Produtos de Informática e de Comunicação da República da China, Taiwan, realizada em parceria com empresas nacionais. A cerimónia de abertura aconteceu na presença do Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, Demóstenes Pires dos Santos, e do embaixador da República da China, Taiwan, Jacques Cheng. Além de apresentar aos empresários são-tomenses e ao público em geral produtos de alta tecnologia de informação e de comunicação, esta feira, organizada pela República da China, Taiwan, tem como objetivo estreitar os laços empresariais entre os dois países. Organizamos este evento para os empresários dos dois países pudessem explorar diferentes mercados e encontrar novas oportunidades e parcerias para dinamizar o mercado santomense. Esta feira não deixa de ser uma oportunidade para que a cooperação se firme, para que se crie a boa relação comercial entre os empresários santomenses e taiwaneses e uma oportunidade para que o público em geral santomense possa conhecer produtos manufaturados pela China e que, quem sabe, servirão para o consumo interno e, quiçá, para, através ou em estilo de um interposto comercial, abastecer os países da nossa sub-região. Para isso, o Ministério do Comércio, Indústria e Turismo, Instituto de Inovação e Conhecimento
e a Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços trabalharam em parceria para o sucesso desta feira. Estas relações ultrapassam a barreira institucional para encontrarmos a forma, a nível empresarial, de estabelecer os nossos laços de amizades, esses laços que devem estender para outros aspectos culturais e outros, de forma que as populações dos nossos respectivos países se conheçam melhor, os empresários dos nossos países se interligam melhor para o benefício dos nossos dois países. Computadores, tablets, telemóveis e câmaras fotográficas são os principais produtos expostos. VAT Informática Limitada, Gigabyte, Loja Online e H-Shop são as únicas empresas nacionais a participarem com empresas taiwanesas nesta feira que decorre no Palácio dos Congressos de 26 a 31 do mês em curso. Feira dos Produtos de Taiwan a decorrer no Palácio dos Congressos. Uma residência foi consumida pelo fogo esta tarde na localidade de Água Porca. Segundo os moradores, um curto-circuito elétrico está na origem do incidente. Esta família é mais uma vítima do fogo que, desde o começo do ano, tem causado vítimas mortais e inúmeras perdas materiais. Argentina e Carlos têm 5 filhos e não têm emprego fixo. O pouco que tinham foi consumido pelo fogo, que, segundo Carlos, foi causado por um curto-circuito. Saí de casa há 45 minutos. Só que eu tinha notado o problema de oscilação de energia. Lâmpada diminui, aumenta. Diminui, antes de ontem a lâmpada arrebentou. Então eu tirei uma mesa, tirei luz, as coisas, pus no chão, tirei uma mesa para vir dar uma pessoa aqui. Então eu fiz coisa de 4 minutos, nem chegou 5. 4 minutos a falar com um sujeito, minha filha que estava safota aqui embaixo. De espanto ela vê fogo lá em cima, então ela chama-me. Assim que eu virei, eu já encontrei fogo. Como eu tinha minha filha mais nova, estava deitada, eu fui para entrar para ver se eu apanhava ela. Eu não vi ela na cama e saí. Depois encontrei ela aqui fora, fiquei tranquilo. Tudo que tenho, eu fiquei só assim como estou. A residência do casal está por acabar e a parte superior consumida pelo fogo tinha 2 compartimentos. O fogo, que segundo os presentes, alastrou-se rapidamente, quase atingiu outras residências, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. Estamos de volta com as notícias do âmbito nacional. O ministro do Turismo, que participou na segunda-feira internacional de turismo em Angola, garantiu que a participação de São Tomé e Príncipe foi prestigiosa. Demóstenes Espírito Santos também falou dos resultados da reunião dos países da África, Caraíbas e Pacífico, que teve lugar em Bruxelas. Começando pela nossa participação na Feira Internacional de Turismo em Angola, a segunda edição, e a participação na primeira edição da Feira das Cidades e Municípios de Angola. Foi mais uma oportunidade para São Tomé e Príncipe divulgar suas potencialidades turísticas no mercado angolano. Entendemos que Angola, pela relação que temos, pelo seu poder econômico, pela mesma língua que falamos, é o mercado da sub-região que pode consumir o nosso turismo. Portanto, São Tomé e Príncipe esteve presente. Nesta participação, verificamos que, não obstante algumas ações já encetadas pelo governo no que toca à isenção, por exemplo, do visto de curta duração a Angola, a promoção do país em feiras internacionais, ainda existe um desconhecimento do angolano com relação a São Tomé e Príncipe no que toca ao fazer turismo. São Tomé e Príncipe também esteve presente em Bruxelas, na reunião dos países da África, Pacífico e Caraíba, à volta dos acordos de parceria econômica, a APE, União Europeia,
foi um momento para se passar em revista a situação das negociações. Vimos que ainda existem alguns pontos de divergências no que toca a alguns blocos e países com relação a estas negociações. O caso de São Tomé e Príncipe, concretamente, nós estamos inseridos na comunidade SEAC e de olhos na SEMAC. Portanto, tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o bloco e discutiu-se um pouco a possibilidade de fusão dessas duas organizações para dar resposta a uma exigência da União Europeia no que toca ao acordo de parceria econômica. O ministro do Comércio, Indústria e Turismo também esteve em Laos e Taiwan. Esteve em Laos, um país asiático, que na segunda mesa redonda da OMC China, é um país com as características como São Tomé e Príncipe, é um estado LDC, o Last Development Country, que são os países menos avançados, podemos assim considerar, que é agora o último membro a ascender ao OMC. Podemos dizer que está na posição 158, portanto foi o último a integrar agora essa organização mundial. Portanto, podemos neste encontro, sim, ouvir e ver as experiências de Laos no seu processo de extensão. Estiveram presentes organizações internacionais como a FMI, o Banco Mundial, a própria Organização Mundial do Comércio, e o país que deu todo o apoio ao Laos PDR para a ascensão, que é a China. Portanto, esse país tem alguma experiência boa a nível de turismo para exibir? Sim, é um país, só a título de exemplo, com cerca de 6 milhões e pouco de habitantes, mas com uma entrada turística de 16 milhões. Portanto, é um país com grandes potencialidades turísticas. Taiwan foi também uma participação na Feira Internacional do Turismo. Diplomaticamente, São Tomé e Príncipe esteve representada com uma delegação da Direção de Turismo e Hotelaria, e enquanto ministro também fui convidado pela Embaixada de Taiwan para participar com uma delegação. Tivemos presentes no stand de São Tomé. No que toca ao espaço da África, São Tomé esteve muitíssimo bem representado, os taiwaneses gostaram. Suscitou muita curiosidade onde está o São Tomé e Príncipe, como chegar a São Tomé e Príncipe. Hoje o mercado europeu e asiático já é bastante conhecido pelos taiwaneses, portanto eles querem coisas novas. O ministro do Comércio, Indústria e Turismo, com o resumo da sua missão ao estrangeiro. Os moradores de Okel del Rei vão dispor de uma praceta para momentos de lazer e de confraternização. A iniciativa é da Câmara Distrital de Água Grande, que lançou este sábado a primeira pedra para a construção das obras com a duração de 30 dias. Esta obra faz parte do projeto da Câmara Distrital de Água Grande, que visa reestruturar e reformar todos os pontos deste distrito. Para dar um melhor uso ao terraço 21 de dezembro de Okel del Rei, a Idealidade de Água Grande decidiu pela construção de uma pequena praça para momentos de lazer e desportivos dos moradores. O lançamento da primeira pedra foi feito na manhã deste sábado. É uma obra de caráter social, uma infraestrutura social, onde nós pretendemos construir uma praça pequena, com o objetivo de acolher as pessoas aos finais de semana, ao final do dia, onde as pessoas possam aqui encontrar amigos, divertir, as crianças possam também divertir. Pretendemos também colocar uma rede de wireless, internet sem fio, para jovens poderem navegar, ou seja, uma pequena praça com
com várias atividades que podem acontecer ao mesmo tempo, tanto para a juventude, para as crianças, como também para as pessoas mais velhas que gostam de sentar e conversar e poder também trocar também algumas ideias e, acima de tudo, a união entre as pessoas nos bairros. Os moradores desta região do país agradeceram o gesto do poder camarário na construção desta praceta. Essa praça, eu acredito que é com certeza benéfica para a comunidade, não é? Em vários aspectos. Em um aspecto de embelezamento, aspecto de convívio entre moradores, não é? Com certeza que aqui vai surgir, será um centro também infantil, parque infantil também estará dentro desse projeto e vai haver melhor convívio entre moradores não só. Também haverá também maior familiaridade, maior embelezamento da zona. Por isso que essa iniciativa só temos que agradecer, nós temos que agradecer à Câmara da Água Grande, não é? E nós vamos abraçar essa iniciativa, vamos dar todo o nosso apoio para que esse projeto não seja um esforço em vão, não é? Para mim é um sonho. E dando que por muitos anos atrás não houve nenhuma atividade de nenhum dos partidos para dar uma mão nessa área, mas neste momento para mim é um sonho muito grande. O Câmara, o presidente Uquinei, verificou que a população em redores do Uquidaré, para agora, é uma grande honra. Para mim, eu vejo isso para mim uma beleza. Um centro aí há muitos anos que nenhum partido deu uma mão, mas nesse momento, como presidente distrital da Água Grande, Soquinei, louva ele com os funcionários deles e juntamente com o presidente do Uquidaré, o povo está muito e muito contente. A obra será executada no prazo de 30 dias. O anfiteatro do Instituto Superior Politécnico acolheu uma palestra subordinada ao tema CIPLP e os desafios da língua portuguesa no mundo. A palestra foi animada pelo secretário executivo da CIPLP, Murad Murargue, que esteve no país durante 3 dias. Depois da independência dos países africanos, através de acordos e estratégias bem definidas, criou-se o Grupo de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, PALOP. A partir daí, Portugal e Brasil eram sempre convidados a participar das reuniões dos PALOPs e, por isso, criaram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Foi a 17 de julho de 1996 que surgiu esta comunidade definida como o Fórum Multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, da concertação político-diplomática e de cooperação entre os Estados que falam a língua portuguesa. O principal objetivo desta comunidade é aprofundar a progressiva afirmação internacional dos países da língua portuguesa, que, apesar da descontinuidade geográfica, têm a língua portuguesa como património comum. Os nossos países estão espalhados pelo mundo. Somos descontínuos. Não temos, portanto, uma contiguidade geográfica. Temos um país na Europa, que é Portugal, na América do Sul, que é o Brasil, em África está Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, Guiné-Bissau e Moçambique, e temos na Ásia Timor-Leste. Portanto, nada nos une em termos de território. Presentes nesta cerimónia que decorreu no anfiteatro do ISP, estiveram o Ministro da Educação, Cultura e Formação, professores, alunos e demais convidados. E assim concluímos este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.